E Filme o é Japão? filme. Conta um pouco aí do Japão pra gente. Ó, Cara, muito bacana, foi uma experiência. Todo lutador aqui tem o sonho de lutar no Japão, né? É. E antes de você passar esse sonho, você tem os desafios aqui, né? Você tem que se classificar, né? O Kyokushin, assim, é uma das poucas modalidades que o atleta para lutar no Mundial lá, ele vai com passagem, hospedagem, tudo pago. Porque a grande maioria, até esporte olímpico, o Comitê Olímpico do país tem que pagar, custear. Meu, tem atleta fazendo rifa, vendendo É. o carro para poder pagar, Sim. para participar do Olimpíada. O Kyokushin tem essa vantagem. A gente ia lá, tudo pago. Tudo Só que pago. você tem que se classificar no brasileiro e no sul-americano. Aí antes de ir para lá, eu me classifiquei no brasileiro. Aí o sul-americano foi o primeiro mundial. Foi o primeiro mundial que existiu do Kyokushin com categoria de peso, porque antes era só aberto. Eu tinha 70 quilos, eu pegava os caras de 100. Era muito difícil. E aí esse era por categoria de peso. Aí a seletiva foi na Bolívia, 3.000 metros de altitude, lá 2.900 metros de altitude. Só ia o primeiro e o segundo lugar. Eu até tava. Ontem a gente recebeu visita o meu técnico da época, foi na minha academia lá e ele tava contando para meus alunos sobre isso aí, né? Por causa da altitude, um dia antes, cara, eu comecei a vomitar e deu diarreia, comecei a passar mal. Falei, puta, como é que eu luto amanhã? Eu passei a noite no banheiro fazendo promessa. E lá, assim, a gente ia almoçar, era assim, 10, 15 moleque pedindo pra você pagar um almoço. Era muita pobreza, lá em Sucre. Né? Isso foi em 97. Eu falei, cara, se eu for campeão aqui, que era o sonho de ir pro Japão, né? Se eu for campeão, eu vou pagar um almoço pra todo mundo. E na época o dólar tava R$ 1, né? 97. Aham. Por aí, cara. Era praticamente R$ 1. Um almoço lá era tipo R$ 2, R$ 1,50. Eu tava na Pindaíba, mas lá eu era rico, né? Na Bolívia, com R$ 1,50, você pagava um almoço lá. Falei, cara, se eu for campeão, eu vou pagar um almoço pra todo mundo. E aí eu consegui ser campeão, né? Nocauteei lá boliviano, ganhei de 2 bolivianos, fiz um brasileiro, final com um brasileiro, fui campeão. E aí depois eu chamei lá, juntou uns 50 pessoal. moleque, cara, pra comer lá. Que legal, meu. Foi bem legal. E aí fui pro Japão, primeira vez. Eu falei, cara, eu tô pisando lá, primeira vez. Só que na época o Brasil era um dos favoritos, porque a gente tinha lá o Francisco Filho e o Glauber, que eram São as lendas, né? eles já eram, eles estavam se tornando lendas, eles eram o favorito para esse mundial do peso pesado. E eu ia no vácuo deles, foi igual o peixe piloto, né? O tubarão vai lá, eles eram os tubarões, eu ia pegando o que sobrava lá. E eu achei engraçado que foi, pô, primeira vez que tô chegando, aí eu vi o Nicolas, que era um atleta já de nome, era um dos favoritos também do peso pesado. Ele me viu, eu nunca tinha ido pra lá. Ele, ô Marcos! Eu falei, cara, como é que esse cara me conhece? Eu ia lá, pedi um autógrafo pro cara, tudo bom? Como é que você tá? Cadê o Chico? Cadê os... Eu, caramba, como é que esse cara me conhece? Porque os campeonatos que a gente lutava aqui, passava lá. Às vezes vinha emissora japonesa aqui, ou às vezes Olha, que ia legal. flashes, o nosso mestre que mandava foto, saía em revista lá. Então, a gente era, sem nunca ter ido pro Japão, a gente eram era conhecidos, mais conhecido lá que aqui. E eu, assim, pequeno, né? Muito pouco conhecido. O Francisco, a gente ia do hotel pra academia andando, um percurso de 15 minutos, demorava 1 hora. O pessoal para na rua pra tirar foto com os caras, fazia comercial, Olha, que propaganda legal, hein? aparecia nos PlayStation. Meu, celebridade lá. E a gente pegava lá de peixe piloto lá, mordia um pouquinho também, cara. Então era muito legal, cara. Você chegava, acabava o campeonato, a gente ia comemorar, chegava lá na porta de um bar, de uma balada, o segurança já conhecia, cara, você lutou hoje lá, não sei o quê, entra aí, entra aí. Falei, pô, você tinha lá um minuto de fama, cara, era bem legal. E uma cultura, né, que valoriza muito os lutadores lá, é bem bacana. E teve os Estados Unidos também, que você foi também, né? Eu lutei lá em 96, fui vice-campeão. E lutei em 97. Aí em 2000 me chamaram para dar aula lá. Eu morei em Nova York, fiquei 6 meses dando aula lá. ó. Cheguei, né, para ajudar no time de professores lá. E acabei, em pouco tempo, me colocar como técnico da equipe americana lá, Legal. de Nova York. Eu treinava o time de Nova York. Foi a vez que eles estiveram mais classificados. Né? Eu cheguei lá, a academia estava com uma média de 150 alunos. Quando eu fui embora, já estava com uns 250 alunos, cresceu. Tá? Ó, que bom. E quando eu fui para lá, o pessoal torceu o nariz. Porque só tinha professor japonês. E um ano antes, o filho do meu mestre, que é brasileiro, fez faculdade com a gente, ela também é Ulisses, né? Ah, pode crer. Ele foi lá, mas ele foi para estudar, treinar e dar aula. Ele Aham. era novo, tinha 18 anos, tal, então não foi só para dar aula. E o pessoal falou, mas ele é visto como japonês lá, né? Filho de japonês, Sim. tal.
E aí, quando foi que vi um brasileiro dar aula, os alunos torceram o nariz. Falaram, brasileiro, cara? O que que é? Futebol? É samba? O que que é samba? Só que só que a gente tinha sido campeão mundial já. Mas até então eu não era conhecido lá, Sim. né, cara? E aí o pessoal gostou. Até porque os japoneses, o estilo deles lutarem é ideal pro biotipo do japonês. Perna mais curta, tronco maior, uma base maior, então eles se movimentam bem, não explora tanto chutes altos. E o americano tem um biotipo parecido com o do brasileiro, Sim. né? E aí eu comecei a explorar isso nos caras, os chutes, tal, uma distância mais longa, e eles se adaptaram bem e começaram a se classificar. Aí comecei só dando as minhas aulas, e aí pouco tempo o técnico me chamou, falei, não, dá aula aí, cara, fica no meu lugar Legal. aqui. O cara foi puta de um amigão até hoje, meu Experiência, lá. então, hein? Foi bem legal, cara, super bacana. Queriam que eu ficasse lá, não queriam que eu voltasse. Mas como eu já tinha minha academia aqui, falei, não, cara, 6 meses Não dá, fora né, meu? já tá demais, preciso voltar. É. Hoje em dia eu penso, "Putz, se tivesse ficado, mas tá ótimo, não tenho o que reclamar aqui, tá indo Não, tudo tá bem." ótimo. É, foi uma experiência legal e eu sou muito realizado com as coisas que eu conquistei aqui no Com Brasil também. certeza, com certeza.